ação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A data foi oficializada através da Lei Federal número 11.133, de 14 de julho de 2005. Nomeio uma comissão formada pelos deputados Padinaldo e George Passos, para conduzir até a mesa diretora os palestrantes. Senhor Lucas Aribé, vereador por Aracaju, deficiente visual. Deixa ele subir, né? Deixa ele sentar. Deixa ele sentar. Deixa ele sentar. Vereador. Opa. Tudo bem, prazer, viu? Bom, meu irmão. Sinta-se em casa. Satisfação, obrigado, Amém. querido. Bom, querido. Olha ele aí, mais uma vez. Na hora. Meu líder. Estamos juntos aqui. Com a palavra, deputada Ana Lúcia. Senhor presidente, é para justificar que logo após a explanação do nosso vereador Lucas, eu vou ter que me retirar, porque às 12h30 eu tenho que dar uma entrevista na TV Cidade. Obrigada. Convidar o deputado Luciano Pimentel e a deputada Maria Mendonça para conduzir até a mesa o senhor Ricardo Mesquita, procurador da Fundação Hospitalar de Saúde, paralisia cerebral. Vocês botam. São 4. É. Convidar o deputado Garibaldo Mendonça e Jefferson Andrade para conduzir a mesa o senhor Pablo Ramon Lima de Barros, presidente do Centro de Surdos de Aracaju. Senhor Pablo Ramon. Convidar a deputada Ana Lúcia e o deputado Luciano Pimentel mais uma vez para conduzir o senhor Luiz Felipe Veloso Passo, arquiteto. Aqui está aqui os 4. Aribé. Ricardo. Senhor Ricardo Mesquita.
quatro. Vou passar a palavra, né? Deixa eu falar com o vereador Lucas para ver o vídeo. Vereador. Passamos a palavra ao vereador Lucas Aribe para fazer os... Bom dia, senhor presidente Luciano Bispo. Quero cumprimentar, em nome de Vossa Excelência, os demais parlamentares dessa casa, mandando um abraço ao companheiro Dr. Gilson Andrade, agradecendo pela autoria do requerimento que foi aprovado por esta casa. Então, esse agradecimento é estendido a todos os deputados do nosso estado de Sergipe. Quero cumprimentar os demais amigos e amigas que estão acompanhando esta sessão especial, uma sessão histórica na Casa do Povo. E nós, com muita alegria, estamos aqui para falar um pouco sobre acessibilidade para os senhores e as senhoras. Cumprimentar os amigos da mesa, os demais palestrantes, que também trarão depoimentos importantes para que Vossas Excelências conheçam um pouco mais do dia a dia destas pessoas guerreiras, lutadoras incansáveis, por uma cidade acessível, por um estado acessível e por um país que respeite o direito de ir e vir de todos os cidadãos. É com muita alegria, meus amigos, que nós realizamos pela terceira vez a Semana Aracaju Acessível, trazendo como tema este ano o trabalho como instrumento de transformação social. Esta semana tem o intuito de mobilizar a população aracajuana, de sensibilizar todos para que, durante os dias 20 a 27 de setembro, o maior número de cidadãos aracajuanos fale, ouça, comente, debata sobre acessibilidade e sobre os direitos da pessoa com deficiência. A importância dessa semana está não só na divulgação dos desafios que nós temos ainda a percorrer, a enfrentar no dia a dia das pessoas com deficiência e de todos nós cidadãos, mas também um intuito fundamental de buscar novos parceiros. Nós precisamos da parceria de Vossas Excelências, que nos representam aqui no Legislativo Estadual. Nós precisamos do apoio, do consentimento do poder público, através do Poder Executivo, que também deve apresentar políticas públicas, ações afirmativas no sentido de promover a acessibilidade e de garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Nós precisamos fortalecer na sociedade aracajuana o entendimento de que a acessibilidade não é para uma pessoa com deficiência, não é apenas para uma pessoa idosa,
não é apenas para uma criança, e sim para todos nós. Porque a acessibilidade, meus amigos, a definição se encontra na Lei 10.098 de 2000, regulamentada em 2004, que diz que a acessibilidade representa todas as ações, todas as medidas, no sentido de promover o acesso autônomo e seguro de todos os cidadãos. Esse é um grande desafio. Esse é um dos desafios da modernidade. E nós precisamos lembrar que o nosso país está muito atrasado no que diz respeito à acessibilidade. Nós temos muito caminho a percorrer. E precisamos do apoio dos senhores e das senhoras. Precisamos que toda a sociedade entenda este conceito e também se una ao grito, ao clamor das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado pela presidente Dilma no mês de julho deste ano, traz uma grande conquista para as pessoas com deficiência, que é eliminar o conceito de inválido. Porque até então, meus amigos, algumas pessoas com deficiência são consideradas inválidas em legislações brasileiras. Todos nós temos algo a contribuir. Todos nós temos competências e habilidades. Todos nós somos cidadãos e temos os mesmos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inicia o seu texto dizendo que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Isso é muito bonito. Mas a prática não representa essa realidade. E nós precisamos buscar isso. Então, o nosso estatuto traz conquistas fundamentais, importantes, significativas e históricas para a nossa categoria. Meus amigos, são 47 milhões de brasileiros e brasileiras com deficiência. Além dessas pessoas, os seus familiares, os seus amigos, os vizinhos, todos são, de uma forma ou de outra, atingidos por essa lei brasileira de inclusão. Quero destacar outra conquista fundamental com relação às calçadas. As calçadas passam a ser de responsabilidade do poder público para construir, para reformar e para manter. Essa alteração no Estatuto das Cidades pode representar para nós uma esperança de que, enfim, as calçadas de Aracaju se tornem acessíveis a todos os cidadãos, porque hoje elas representam uma parte muito triste da nossa cidade. E precisamos lembrar que a calçada é um dos ambientes mais democráticos de uma cidade. Falar em acessibilidade é falar em eliminação de barreiras, barreiras arquitetônicas, barreiras na comunicação, barreiras no transporte, barreiras no acesso ao trabalho e, principalmente, meus amigos, a barreira atitudinal. Se nós não conseguirmos eliminar o preconceito, a discriminação, o desrespeito aos direitos de todos, nós não vamos nunca conseguir uma cidade acessível. Eu quero, por fim, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa, junto com os demais amigos palestrantes, junto com os senhores e com as senhoras, nossos representantes, junto com o povo sergipano que nos acompanha pela TV Alese, para dizer que nós precisamos nos unir, nós precisamos unificar o nosso grito, o nosso clamor, nós precisamos cobrar do poder público que apresente as ações, que trabalhe pela acessibilidade, porque desta forma nós teremos uma vida digna, nós garantiremos o direito de ir e vir de todos os cidadãos.
Finalizo com uma frase de nossa autoria. Acessibilidade não é privilégio, nem utopia, é direito. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e viva o povo sergipano, e viva as pessoas com deficiência. Obrigado. Queremos convidar para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Mesquita, procurador da Fundação Hospitalar de Saúde. Excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, digno presidente dessa Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Gilson Andrade, nobre deputado que teve a feliz iniciativa de propor esta sessão, senhoras e senhores deputados, membros da imprensa, senhores professores e professoras, a quem me deixa muito feliz de ter a honra de ser assistido, vocês que são formadores de opinião, formadores de cidadania, por serem educadores que têm a missão de formar a cultura de nossa sociedade. Demais assistentes, bom dia a todos. Bem, estou aqui hoje contar rapidamente um pouquinho da minha história de vida. Quando eu nasci, os médicos primeiro disseram que eu ia ter no máximo 2 dias de vida, não mais do que isso. E o teimoso sobreviveu. Depois disseram que eu não iria andar, e o teimoso andou com minhas dificuldades, mas estou aqui andando, graças ao bom Deus. Depois disseram que eu não iria falar. Eu demorei a falar. Só comecei a falar com 4 anos de idade. E eu estou aqui tagarelando para os senhores e as senhoras. Quando eu cheguei na idade ativa, foi um martírio para meus pais e meu querido avô, que fazendo uma parte, o meu querido e saudoso avô Antônio Santana Mesquita,
vereador durante 28 anos nesta cidade, durante 8 anos na cidade de Foipal. Bem, foi um martírio porque naquela época, pelos anos de 1978, colégio nenhum queria pessoas com deficiência. E naquela maratona, fomos parar as portas do colégio arquidiocesano. E lá, ao consultar o diretor, Monsenhor Carvalho, na época Padre Carvalho, ele sabiamente disse, olha, por mim eu não vejo nenhuma dificuldade, mas tem um porém, não sou eu que vou lidar com ele no dia a dia. Preciso consultar os professores. E graças a Deus, que Deus sabe o que faz, eu tive a felicidade de me deparar com 4 irmãs que disseram, olha, no dia que eu escolher aluno por ele ser branco, amarelo, azul, ser bonito, ser feio, ser direitinho, ter esse ou aquela deficiência, eu raso com meu diploma e jogo na lata do lixo e vou fazer outra coisa. E aqui vai o meu eterno muito obrigado a essas irmãs. Bem, e passaram mais de 20 anos, em 2008, depois de terminar minha vida escolar, antes de continuar ingressar numa faculdade, eu tentei trabalhar e me deparei com a realidade do preconceito que vivemos em relação à pessoa com deficiência. E eu vi que as portas estavam literalmente cerradas, ao ponto de que um amigo meu, filho de um empresário, me prometeu me ajudar, e quando eu cheguei lá, o querido pai desse amigo olhou para mim, perguntou quem era o amigo para que ele pediu emprego, e ele disse, é esse. Você está pensando que aqui é instituição de caridade? Aqui é uma empresa. Olha, senhoras e senhores, o deficiente não quer caridade. O deficiente quer inclusão social, quer ser tratado como qualquer pessoa, quer ter acesso à educação, quer ter acesso à saúde, quer ter acesso ao trabalho como qualquer pessoa. E quer ter acesso, inclusive, ao lazer, que é um direito de todos, esculpido na Constituição Federal. Por incrível que pareça, depois de 18 concursos, eu só fui ingressar no serviço público em 2009, no Instituto Federal de Sergipe, no cargo de técnico administrativo. E logo em seguida, eu fiz o concurso da Fundação Hospital de Saúde. E eu comecei a observar que eles se convocavam aprovados para o cargo de procurador apenas os não deficientes. E eu,
que tinha passado em primeiro lugar, observei aquilo e tentei resolver amigavelmente. Procurei o diretor, não vou citar nomes, porque eu acho uma atitude vergonhosa e lamentável. Mas eu procurei aquele diretor e mostrei para ele que ele já tinha convocado 3 pessoas sem deficiência e nenhum candidato da lista de pessoas com deficiência. E ouvi literalmente ele dizer: olha, deficiente não tem direito a nada. O senhor advogado, fique à vontade para ir para a justiça, que deficiente aqui não tem direito a nada, não tem problema nenhum de responder a mesma coisa no judiciário. Eu agradeci, procurei o judiciário, implantei um mandado de segurança e ingressei naquele quadro por ordem judicial. Vejam vocês, em 2008, século XXI, um gestor público ainda tem esse tipo de comportamento, como quem a pessoa com deficiência só tem direito a mendigar. É um absurdo. Por que é que meu diploma vale menos do que outro colega advogado? Se for olhar as dificuldades que o deficiente enfrenta no seu dia a dia, se for olhar por esse aspecto, vale até mais. Porque a pessoa normal não ouve piada na faculdade que deficiente não tem direito a ser advogado, jornalista, arquiteto. E isso a gente enfrenta, isso a gente ouve, a gente tem de matar 1 milhão por dia para tentar sobreviver nesse país que se diz um país democrático. Democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, diz a Constituição Federal, a lei maior. Bem, mas a gente observa o Brasil, um país democrático, e a China, um país tido como não democrático. A China proporciona muito mais acessibilidade do que o Brasil. Temos de parar para pensar. E olhe que, para os chineses, pessoas com deficiência são pessoas, vamos dizer, amaldiçoadas. A cultura dele é essa. Mesmo assim, eles proporcionam mais acessibilidade do que nós, um país democrático. Que democracia é essa? Eu pergunto a todos, que democracia é essa? Uma democracia que nega direitos básicos a uma pessoa só por uma deficiência, quando, na verdade, quando a gente vê alguém com limitação, se eu vejo uma pessoa, um idoso, que necessite de uma bengala, ou um irmão com deficiência que precise de uma muleta, tentando atravessar a rua,
A minha educação, meu senso moral disse que eu devo ajudar e não atrapalhar. Então, que inversão de valores é essa? Que a gente precisa prejudicar ainda mais aquela pessoa que já tem tanta dificuldade. Que absurdo. E olhe que minha deficiência, graças a Deus, não me causa tantas limitações. Tenho, com certeza, vivenciado dramas de pais que mantêm seus filhos encolerados no quintal ou na casinha do cachorro. Que paz é esse? Que mentalidade é essa? Por isso é que eu estou feliz de ter tantos professores aqui presentes. E peço, porque qualquer mudança no nosso país tem de começar na educação. Não adianta a gente pedir leis avançadíssimas, que temos muitas leis, boas leis. Se o juiz entender que deficiente não tem direito a nada. Se o promotor achar que a gente chora demais, não adianta. E os senhores e senhoras que formam esses profissionais. Então, eu fico feliz mesmo de estar sendo ouvido pelos senhores e senhoras, a quem eu tenho extremo respeito e admiração. Fico feliz também de estar aqui nessa casa e assistido por tão grande número de deputados. Parabéns aos senhores, porque aí eu faço uma crítica à Câmara. Luquinhas propôs uma sessão similar, e só ele e mais 3 vereadores presenciaram. A Casa do Povo abriu apenas uma porta e deixou a outra fechada. Graças a Deus, aqui não. Aqui temos um bom número de deputados ouvindo, não a mim, mas as pessoas com deficiência. E digo mais, continuem atentos ao que dizem essas pessoas. Tem muito a contribuir com a sociedade. O maior gênio da atualidade é uma pessoa com deficiência. Stephen Hawking, professor de física na Inglaterra, em Londres. É certo que ele não nasceu deficiente, mas adquiriu a deficiência e nem por isso deixou de fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado, porque lá, com certeza, ele teve oportunidade e acessibilidade. Aqui, eu não sei se ele teria, não sei se ele seria tão destacado. Então, senhoras e senhores, estamos aí em 2015. Desde 2008, o Brasil ratificou a Convenção Internacional de Direitos Humanos sobre a Pessoa com Deficiência. E este ano aprovou a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas não adianta
ter tanto avanço legal com tanta barreira atitudinal, como disse o nobre vereador Lucas Ariberto. Então, peço aos senhores e senhoras que junte-se a nós nessa luta. Continuem a contribuir para o avanço legal, que a partir deste passo, com certeza lutaremos pela quebra de barreiras atitudinais. Com uma lei a nosso favor, se um juiz nega o direito, recorremos. Se todos os juízes negam o direito, aí o Brasil é que tem de responder. Porque há uma convenção internacional sobre direitos humanos, sobre o direito de pessoas com deficiência. E o Estado brasileiro continua paulatinamente a preterir direitos inerentes a nosso grupo social. No Brasil, temos hoje mais de 24 milhões, mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. E um número que cresce dia a dia, devido ao número de pessoas que adquirem deficiência vítima de acidentes e uma série de fatores. Em Sergipe temos mais de 500 mil. São 23,8% da população que precisa e merece da atenção desse poder legislativo. Muito obrigado a todos e é isso que eu queria deixar de mensagem. Obrigado, bom dia. Passaremos a palavra ao senhor Pablo Ramon Lima de Barros, presidente do Centro de Surdos, e convidar a senhora Solange Silva, intérprete de voz. Intérprete de voz. Ela vai falar sentada mesmo aí, né, Solange? Porque vai interpretar, né? Queremos comunicar que o deputado Zezinho Guimarães e o deputado Galberto vai ter que se ausentar para tratar de um assunto da casa. Garibaldi e Zezinho Guimarães. Ok. E a deputada Ana Lúcia vai cuidar também do... Bom dia a todos presentes. Gostaria de agradecer imensamente ao vereador Lucas. Agradeço também ao deputado Gilson. E a todos os representantes aqui presentes, os deputados aqui presentes. E a todos presentes na plenária. É a primeira vez que estou nessa casa. Agradeço imensamente pelo convite. Eu sou surdo
Não sou surdo-mudo, essa expressão é errônea, a palavra correta é surdo. E é muito importante divulgar que somos surdos e não surdo-mudos. Quem sou eu? Eu sou presidente do CESAJU, Centro de Surdos de Aracaju, que tem como propósito primordial o desenvolvimento da comunidade surda aracajuana. Então, nossas lutas são constantes, principalmente no que se reflete acessibilidade. E nessa semana em especial, teremos o Dia do Surdo, que é o dia 26 de setembro, Dia Nacional dos Surdos. Então, o mês de setembro é um mês marcante para a nossa comunidade. Eu vou fazer um resumo do que representa esse mês. Há muito tempo atrás, em 1857, foi fundada a primeira escola de surdos do Brasil, hoje conhecida como INES. Essa escola ela foi inaugurada a partir da iniciativa de Dom Pedro II, que convidou o professor francês para que ele pudesse dar uma assessoria à educação de surdos no Brasil. Então, essa escola existe até hoje no Rio de Janeiro. Então, esse convite foi feito por Dom Pedro, uma vez que seu neto era surdo. Então, teve uma precaução inicial de como favorecer a educação a esse indivíduo, uma vez que era um familiar dele, né? Então, por essa preocupação. Diante disso, Dom Pedro teve essa ideia e convidou esse professor francês, denominado Roth, para que ele pudesse vir e favorecer a educação desse indivíduo. Então, essa educação começou apenas com 2 alunos, 2 surdos, porque, como nós sabemos, naquela época, só as pessoas mais favorecidas é que tinham direito à educação, né? Então, as pessoas menos favorecidas não sentiam nenhuma preocupação, nenhuma política para elas. Então, com o decorrer do tempo, foi vendo que existiam também muitos indivíduos que eram surdos, que eram de classes não bem favorecidas, mas que poderiam estudar. Então, esse professor também resolveu fazer uma proposta de educação a esses indivíduos para que eles pudessem se tornar professores e divulgassem uma língua por todo o território nacional. Então, isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, e aí, não que fosse algo fácil. A luta foi contínua, de 1957, e até hoje as lutas continuam. Embora se tenha uma lei que regulamenta a nossa língua, a lei de 2002, quer dizer assim, houve um atraso muito grande, né? Porque Libras não é linguagem, ela é língua, né? E existe toda uma regulamentação em favor dessa língua, e o surdo tem direito a usá-la como primeira língua. De 2002, vejam assim, toda essa trajetória de luta até ser constituída como língua. Então, buscar que a sociedade conheça isso, conheça esses direitos, é a nossa luta constante. Então, durante o decorrer de todo esse tempo, as diversas lutas, e no que se refere a Libras, denominá-la como uma linguagem bonita, isso é muito pejorativo. A Libras é uma língua como qualquer outra língua, como o inglês, como qualquer outra língua. Então, a questão maior da acessibilidade do surdo se refere à comunicação. É muito simples de resolver. Com curso, as pessoas estão na aquisição dessa língua. Isso resolve, basicamente, as nossas barreiras são quebradas a partir do desenvolvimento do conhecimento social dessa língua. Então, existe muita legislação, muitas pessoas que ainda não conhecem a língua. Então, por isso que a nossa luta é constante. Eu gostaria imensamente que todos dessa casa, ou a associação em geral, procurassem o Centro de Surdos de Aracaju. É um espaço aberto para que as pessoas possam tirar suas dúvidas no que refere à comunicação com a comunidade surda e o conhecimento da atividade surda. Familiares que têm filhos surdos, pessoas que conhecem surdos, que vê que esse indivíduo não está se desenvolvendo, né? Então, busque o Centro de Surdos para que possamos ajudar essa comunidade. Muitas vezes as pessoas têm um filho surdo e um filho ouvinte, trata diferente esses indivíduos.
não se pode ver o indivíduo surdo como coitado, não somos coitados. Né? Eu agradeço imensamente a minha família, porque nunca me viu como coitado. Tenho irmãos ouvintes, então tudo que era dado aos meus irmãos sempre foi dado a mim. Até os castigos eram iguais. Então, nunca sofri essa pena, nunca tive isso. Então, hoje, eu sou estudante, eu estudo na UFES, faço engenharia de computação, né? Estou um pouco emocionada nesse momento. Eu agradeço imensamente a minha família. Eu fico pensando que se não existisse Libras, se não tivesse toda essa luta dos demais surdos ao longo da história, eu me sentiria, de fato, como um animal, como um cachorro, sempre excluído pela sociedade ou pela família. Então, isso é muito errado. Assim. É preciso ver as pessoas como iguais. Então, o nosso objetivo, enquanto associação, não é só buscar o desenvolvimento da comunidade surda, mas a comunidade surda dentro do contexto social, junto com todos. Então, a acessibilidade do surdo se faz com o intérprete. Ao chegar aqui, logo que começou a plenária, demorou um pouquinho para que tivesse o intérprete, começasse o intérprete presente. E eu estava sentada na plenária e vi o quanto deixar esse intérprete somente na televisão, como dificulta o meu acesso, porque visualmente fica muito longe. Então, as adaptações que são feitas em qualquer espaço, público ou não, é que se busque a comunidade surda para ver se realmente essa adaptação favorece a gente. Buscarmos para que possamos orientar para que, de fato, isso é a nossa acessibilidade. Fazer acessibilidade sem buscar os clientes para que possam ver, de fato, se está favorecendo, seria o principal. Então, eu estou vendo que aqui tem 2 intérpretes que ficam televisivos, mas falta um intérprete presente. Um intérprete que possa ficar presente na plenária. Por exemplo, Solange é intérprete de voz. Né? Se qualquer ouvinte pode estar na CESAJU, também temos acessibilidade lá. Temos um intérprete constantemente para que possam fazer isso. Então, eu tenho que respeitar todos que possam buscar a associação, como todos também têm que buscar, têm que respeitar o espaço em que o indivíduo surdo possa estar. Isso é acessibilidade de fato. Uma outra questão que chama muita atenção e que é uma luta constante é a escola bilíngue. A maior problemática aqui em Sergipe é que nós temos 95% dos surdos com um atraso em relação à idade escolar. Né? Embora a legislação, a Lei Brasileira de Inclusão e outras leis regulamentem isso, as leis não estão sendo cumpridas de fato. Né? Não se busca um ensino de qualidade ao indivíduo surdo. Por que nós lutamos pela escola bilíngue? Porque a escola bilíngue, de fato, é uma escola em que existe Libras como primeira língua e português como segunda. E os professores vão estar ensinando em língua brasileira de sinais. Outro fator que me chama a atenção está ligado aos órgãos públicos. Os órgãos públicos ligados à saúde, lazer, esporte, a comunicação com o surdo não existe, não tem acessibilidade. Né? Embora que a lei federal regulamente que todos os órgãos públicos precisam ter um intérprete presente, né? E existe até um projeto sobre a central de intérpretes, sabemos que essa central de intérprete era instituída no estado de Sergipe, que veio verba federal para isso, mas até hoje não se foi instituída essa central. Embora já se tenha um local, se tenha o material, se tenha o carro e não tenha um funcionário, porque a parceria com o Estado e o governo federal era que o Estado promovesse a questão dos funcionários. Então, por conta disso, a central de intérprete não foi constituída. Então, isso é um problema grave, isso é preocupante para toda a comunidade surda. Né? Então, a resolver a acessibilidade em relação à comunicação. O foco é a comunicação. Percebemos também que as pessoas que trabalham nos órgãos públicos não conhecem Libras. E outra questão agravante é que os surdos, quando estão no mercado de trabalho, não conseguem buscar novos cargos nesse trabalho. Os surdos sempre estão em empregos subalternos, com os mesmos salários, mesmo tendo capacitação, conhecimento, eles não conseguem se desenvolver dentro das empresas. É como se esse indivíduo não tivesse valor. O surdo é incapaz, o surdo não é um ser humano. Qual é a questão? Qual é o problema?
Então, as pessoas falam muito em acessibilidade, falam de forma muito bonita disso, mas, de fato, não existe. Falta o respeito ao indivíduo surdo. Eu finalizo a minha fala agradecendo a atenção de todos. Muito obrigada. Passamos a palavra ao senhor Luiz Felipe Veloso Passo, arquiteto. Alô, primeiramente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando, de alguma forma, as pessoas com deficiência física, no caso. Meu nome é Luiz Felipe Veloso Passos. No instante, me encontro como cadeirante paraplégico após um acidente e, por sorte, tive um atendimento rápido e muita informação, que hoje em dia é o que falta. Para um cadeirante e pessoas com deficiência, falta muita informação. E, antes disso, saudar aos que estão na mesa, deputado Luciano Bispo, deputado Gilson Andrade, vereador Lucas Aribé, Ricardo Mesquita e Pablo Ramon. E, voltando, contar rapidamente sobre minha história após o acidente. Tem 5 anos, mais ou menos, que aconteceu assim, mais de 5 anos. E, após isso, assim, graças a Deus, eu agradeço por ter uma cabeça boa, não ter entrado em depressão, não ter perdido tempo com isso. Muita gente perde tempo com essa questão de depressão e tal. E, assim, voltei para a faculdade, eu fazia a faculdade de arquitetura, retornei, consegui concluir o curso mais rápido do que eu imaginava, dei mais foco após o acidente, que, assim, às vezes tem coisas que vêm para o bem, né, que vêm para melhorar a pessoa, no caso. E assim, após o meu acidente, eu tive que me readaptar, tive que reaprender, porque você se torna um bebê, no caso, você tem que reaprender a fazer tudo novamente. E, após isso, voltei para a faculdade, como eu falei agora, terminei, concluí meu curso. E, assim, como arquiteto, eu vejo que a cidade, não só Aracaju, mas várias outras, não possui essa questão da acessibilidade. Até quando eu cheguei aqui, eu tive que vir pela rua. Primeiro, as vagas para cadeirante ninguém respeita. Isso é uma coisa que às vezes, vou aqui rapidinho, tal, e aí eu chego, estou atrasado, tenho que resolver alguma coisa e a vaga está ocupada. Cheguei aqui hoje, não tinha nenhuma vaga disponível, tive que deixar o carro com o rapaz que fica aí na frente, que eu não conheço, não sei, arrisquei. E a questão até a própria rampa para poder entrar, tem uns desníveis que é impossível, só que como eu já estou meio hábil nessa condição. E fora, assim, a questão das calçadas, buracos, carros estacionados nas calçadas, várias outras coisas que acabam atrapalhando a circulação, o direito de ir e vir de cada pessoa. E, assim, como eu falei, alguns tópicos assim, de questão da acessibilidade é essa questão do desrespeito com as vagas para cadeirante, que, no caso, motos param o carro, ou param naquelas faixas que acham que não tem importância, mas para o cadeirante descer do carro, ele precisa abrir a porta e ter espaço para poder ele descer. Se tiver um carro próximo do outro, não vai ter como ele ter a própria independência de chegar no lugar e sair. Aí ele vai ficar preso. Tem a vaga lá, mas não vai poder ser utilizada. E em shoppings, em vários estabelecimentos, não possuem acessibilidade adequada, no caso, elevador, no próprio shopping, vários estabelecimentos não tem elevador, aí tem que, já teve o caso de eu subir, me levantando pela escada, no shopping, um local, assim, privado e público ao mesmo tempo, né? E que não tem essa acessibilidade e não tem a penalização, por isso não tem a fiscalização, não tem penalização, e enquanto não existe isso, ninguém vai mudar. Enquanto não tiver uma penalização em relação a isso,
tipo fiscalização, aí o povo vai empurrando com a barriga. Questão de banheiros acessíveis em vários estabelecimentos também reprovados, em festa. Assim, essa questão como é que fala, do banheiro químico, para o cadeirante utilizar o banheiro, ele precisa ter uma pia para higienização. Geralmente não tem como ter. E assim, banheiros, até em faculdades já passei, quando eu estava fazendo o curso, elevadores que não, tipo, cada bloco deveria ter um elevador, mas não, tem um elevador no fim. Aí você tem que percorrer a faculdade inteira para chegar no elevador, ele está quebrado. E toda vez que eu ia, estava quebrado. E aí, tinha que ir para o bloco lá. E assim, eu fui assim, porque fui empurrando, né? Não gosto de criar confusão, mas criando, né? E consegui me informar, apesar desses erros, né? E assim, a questão dos banheiros, tem os banheiros lá que tem o banheiro, mas não tem nada dentro. O banheiro para cadeirante, quando você abre, não tem nada dentro. E em vários estabelecimentos também tem lá a plaquinha do banheiro para cadeirante, só que não consegue nem entrar com a cadeira dentro, porque a porta é estreita, porque o cadeirante precisa entrar e ter o espaço para ele circular lá dentro, para poder fazer a giratória da cadeira e tudo isso mais. E não possui, tem lá a plaquinha, autorizam, não sei qual arquiteto que faz isso, né, porque para o cara ser arquiteto, ele tem que respeitar o direito de ir e vir de cada um, e acessibilidade. Isso é uma obrigação, não é tem que fazer, é obrigação. Outra, essa questão da falta de informação em relação aos direitos que o cadeirante tem. É muita burocracia para você conseguir qualquer coisa. Eu tive muita sorte, no meu caso, porque minha família inteira se dispôs a me ajudar nessa questão de burocracia e tal. Porque para você conseguir qualquer coisa hoje em dia, gera muita burocracia. Você perde muito tempo para poder resolver qualquer coisa que seja para o seu bem, para poder te ajudar em questão de materiais. E assim, estou falando um resumo geral, porque se for detalhar cada coisinha, é complicado. Deixa eu ver aqui. A questão da inclinação das rampas, assim, vai ter uma reforma, a inclinação da rampa é tantos %. Quase ninguém respeita isso e não é penalizado por isso, por essa questão da inclinação das rampas. Deixa eu ver. E assim, o que eu vim aqui mais para poder falar é contar um pouco da minha história, contar um pouco dessa questão da acessibilidade em Aracaju, que assim, tem muitos lugares que estão tendo essa questão da acessibilidade, mas falta muito ainda melhorar. Claro que qualquer obra nova hoje em dia, como é que se diz? Exige essa questão da acessibilidade, mas nem todo mundo cumpre. E o que eu peço é essa questão da penalidade, que se tenha uma informação melhor do que é certo, do que é errado, uma conscientização da população, questão de respeitar as vagas, e uma penalização dessa questão do cumprimento da lei, desse direito que a gente tem. Bom, no mais, eu queria agradecer por estar aqui, por poder estar falando aqui para todos vocês, e é isso, eu não sou muito bom nessa questão de falar, estou aprendendo ainda, mas é isso. Muito obrigado a todos aí. Gostaria de franquear a palavra ao deputado Gilson Andrade, autor do requerimento, que a Assembleia fica satisfeita e feliz. Boa ideia, parabéns mesmo. Você quer falar? Daí mesmo. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Luciano Bispo, senhor vereador Lucas Aribé Alves, senhor Ricardo Mesquita, procurador da Fundação Hospitalar de Sergipe, senhor Pablo Ramon,
Lima de Barros, presidente do Centro de Surdos de Aracaju. Senhor Luiz Felipe Veloso, arquiteto, também um dos palestrantes. Senhora Ana Santana, presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Aracaju e presidente do Instituto Lourival Fontes. Senhora Fátima Góes, diretora da Biblioteca Clodomir Silva. Senhor Roque Hudson, representante da Associação dos Deficientes Visuais de Sergipe, a Devise. Senhores professores, jornalistas aqui presentes, deputada Ana Lúcia, deputada Maria Mendonça, deputado Geórgio, deputado Luciano, deputado Jefferson, os deputados que tiveram que se ausentar, Garibaldi, Zezinho Guimarães, servidores desta casa, que tanto têm contribuído com o nosso trabalho, e em especial com essa sessão especial, imprensa, telespectadores da TV Alese. Eu estou deputado desde 2011, portanto, no 5º ano, e confesso que nenhuma outra sessão me emocionou quanto esta realizada neste momento. Estar aqui e ouvir o testemunho de 4 palestrantes, um deficiente visual, um deficiente auditivo, um com deficiência motora e o outro com a deficiência adquirida nos primeiros momentos da sua vida, possivelmente deve ter tido uma hipóxia cerebral, e em função dessa hipóxia, a partir desses primeiros minutos da sua vida, apresentara esse grau de deficiência, mas que, de uma forma muito competente e teimosa, segundo o mesmo, devido à sua teimosia, encontra-se aqui hoje, é advogado, é procurador da Fundação Hospitalar de Sergipe. E cada um com a sua história de vida, com a sua história de luta, com a sua história de dificuldade, mas, acima de tudo, com a sua história de superação. Isso demonstra o quanto muitas vezes nós erramos, o quanto muitas vezes nós cometemos equívocos. Nós, eu digo, enquanto cidadão, enquanto ser humano, deputada Maria, que muitas vezes discriminamos dentro da própria família. Alguém que, às vezes, tem algum distúrbio, tem algum grau de deficiência, e a gente vivencia isso em nosso dia a dia. E com a presença aqui dessas pessoas, desses palestrantes, nós procuramos raciocinar um pouco, refletir um pouco, e nós vemos o quanto o débito que a sociedade tem ao longo dos anos com essas pessoas, com os deficientes. O quanto realmente nós precisamos avançar, o quanto, na verdade, nós precisamos melhorar enquanto ser humano, cada um exercendo o seu papel. O quanto é difícil nós termos uma educação, deputada Maria e deputada Ana Lúcia, que verdadeiramente inclua essas pessoas, e aqui está o exemplo do Ricardo. Ele foi para uma escola particular, foi abraçado, foi acolhido, mas quantos iguais a ele
não teve essa condição, não teve a condição, a família não tem essa condição financeira, e se nós nos depararmos com o ensino público, se hoje é difícil, você imagine há 30, 40, 50 anos atrás. Essas pessoas tinham apenas um caminho de serem segregadas, muitas vezes, em seus lares, em seus cantos. E é por isso que Sergipe, um estado pequeno, mas nós temos mais de 500 mil de pessoas com deficiência. Sergipe, um estado pequeno, mas nós temos mais de 4.000 pessoas com deficiência visual total. Sergipe, um estado pequeno, nós temos mais de 3.000 pessoas com deficiência auditiva. Nós temos mais de quase 30.000 pessoas com deficiência mental. Nós temos 7.500 pessoas com deficiência motora grave que não consegue se locomover para lugar algum. E onde é que estão essas pessoas? Dificilmente, deputado Luciano, a gente vê a grande multidão de pessoas com deficiência nas ruas, nos locais de trabalho, nas repartições públicas, no comércio, exatamente pelas dificuldades, pelas oportunidades que essas pessoas não têm. E aqui não é a questão apenas da acessibilidade, como aqui já foi tão bem falado, mas aqui nós temos também que lutar pela questão do preconceito e também pela questão das oportunidades. Então, que esta sessão de hoje sirva de reflexão para todos nós, parlamentares, para todos nós que fazemos as leis aqui em nosso Estado. É bem verdade que a nossa legislação, como tão bem disse aqui os palestrantes, evoluiu bastante. Nós hoje temos a Lei da Inclusão, o Estatuto do Deficiente, aprovada recentemente, mas temos ainda que caminhar muito para que verdadeiramente essas leis possam estar à disposição dessas pessoas que precisam apenas de oportunidades. Muito obrigado a todos. Vamos franquear a palavra, se algum deputado quiser dar uma palavrinha. Com a palavra, o deputado Luciano Pimentel. Ana Lúcia está querendo... Só para eu saudar, eu vou ter que me retirar para essa entrevista, mas aproveitar, senhor presidente, e todos aqui. Primeiro, parabenizar a iniciativa do colega Dr. Gilson. Segundo, a fala de todos aqui, né? A necessidade que nós temos de nos apropriarmos de todas as barreiras que homens e mulheres, cidadãos e cidadãs enfrentam na nossa sociedade. Como também, historicamente, a falta de políticas públicas que respeitem realmente o processo de inclusão. E eu pedi a palavra exatamente porque eu acho que foi extremamente importante essa coincidência. Não deu para trabalhar com todos os dados, né? Com os nossos professores que estão aqui de Propiá e de Jaboatã, nos pedindo apoio a todos para que a gente possa superar a greve, né? Propiá já tem, acho que 2 meses já de greve, porque a gente precisa resolver esses conflitos, mas foi de extrema importância eles perceberem a necessidade da inclusão, respeitando as diferenças e a necessidade de nos apropriarmos dessas linguagens, né? Aqui, Pablo, eu tenho uma lei que agora já perde a validade, que era exatamente dos professores do curso normal, que é onde eu posso regulamentar, aprenderem Libras, como é necessário. Quer dizer, nós precisamos aprender, porque é uma cultura, né, visual, e que, portanto, quando você vai estudar, né, as dificuldades de um
uma pessoa com um surdo, estudar física, química, matemática, né, quando o intérprete domina aquele conhecimento, facilita. Mas quando ele gosta de literatura e de história, não gosta muito da área que leva mais um raciocínio lógico, claro que dificulta fazer a tradução, né? Então, nós precisamos, no campo da educação, dominarmos as duas línguas, a língua portuguesa e Libras, porque também aqui a gente reconhece, através de lei, a Libras como língua também do povo sergipano. Porque a partir de nós, professores, é que nós vamos estar disseminando e possibilitando essa comunicação. Do resto, eu agradeço essa oportunidade e vamos continuar aí na luta para superarmos barreira, com um trabalho tão bonito aí, liderado também pelo nosso vereador Lucas e Ricardo, que eu conheço desde pequeno, morando aqui na Rua Itabaiana, né? Sua mãe foi também uma batalhadora nesse processo de inclusão, né? Então, assim, parabéns a todos vocês e vamos continuar essa luta desse processo de reeducação, que é até o século XIX, se a gente estuda a história do serviço social, a maioria, né, das pessoas com deficiência, que nasciam com deficiência, elas eram colocadas nas cestas, e as famílias ricas, inclusive, iam para os orfanatos que tinham as freiras e colocavam na cesta e na roda, que ninguém sabia de onde é que vinha aquela criança. E existia um processo de rejeição. Então, a luta é grande e nós precisamos nos apropriarmos, né, de todas as dificuldades e barreiras para contribuirmos com políticas públicas. Inclusive, Pablo, essa semana 26, tem uma lei que estabelece política pública que pode começar no dia 26, que é o Dia Nacional, e pode terminar no dia 26 com políticas que mostram à população a necessidade da inclusão do surdo. Mas, infelizmente, até agora nós não conseguimos ainda a implementação dessa política. A lei existe, né, Ricardo, mas precisa ser respeitada. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. A palavra, deputado Luciano Pimentel. Senhor presidente, eu inicialmente quero me congratular com o doutor Gilson pela brilhante iniciativa dessa realização dessa audiência pública no dia de hoje. Quero saudar o meu amigo, companheiro de partido, Lucas Aribé, vereador de Aracaju, que tanto tem lutado pela acessibilidade, que tem conduzido esse processo com muita maestria na Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar o Ricardo Mesquita, deu uma lição de vida a todos nós aqui, lição de cidadania, de persistência, de resiliência, e realmente hoje eu quero aqui concordar com o doutor Gilson, com o deputado Gilson Andrade. Não tenho os 5 anos na casa, sou parlamentar de primeiro mandato, mas lhes confesso que foi a melhor sessão que eu já participei nessa casa. Então, quero cumprimentar o Pablo Ramon, o Luiz Felipe, e dizer-lhes da felicidade que vocês nos proporcionaram no dia de hoje. Vocês trouxeram para a gente um exemplo que de superação, de resiliência, que todos nós devemos ter em mente em todos os momentos da nossa vida. E quero aqui ser afirmativo